É livre, pode falar o que o senhor quiser aí. Falar muito rapidamente que praticamente todos os médicos foram enganados. E continuam sendo. Até porque quando nós perguntamos, e eu pergunto aos alunos de medicina, nos eventos, nos congressos que eu estou dando aula, eu pergunto para o público médico se alguém já ouviu falar do relatório Flexner. E a grande maioria nunca ouviu falar. E quem nunca ouviu falar foi enganado, e continua sendo enganado muitas vezes. O Abraham Flexner, ele foi um americano contratado pelo John Rockefeller para para chegar no objetivo, que daqui a pouco eu conto qual foi. Mas o fato que o Abraham Flexner, ele tomou para si uma autoridade que ninguém deu, de avaliar escolas médicas nos Estados Unidos. E ele visitou algumas escolas médicas, algumas delas em poucas horas. Ele entrava, visitava, saía, porque na verdade o que ele tinha para fazer já estava pronto na cabeça dele, ele não estava avaliando nada. Ele fez um relatório dizendo quais escolas médicas deveriam continuar funcionando e quais deveriam ser fechadas. E das 155 escolas médicas vigentes naquele momento, 127 das 155, 127 foram fechadas. Resistiram poucas escolas de medicina. Quais permaneceram? Aquelas que concordaram que o médico deveria sempre prescrever um remédio. Fala, tá, o que é que isso tem a ver? Porque, na verdade, a indústria farmacêutica surgiu de uma necessidade de escoar a produção de petroquímicos. Os Rockefellers, principalmente o John Rockefeller, ele dominava nos Estados Unidos toda a produção e escoamento de petroquímicos nos Estados Unidos. Tudo que tinha de combustível, posto, refinaria, era tudo dos Rockefellers. E a justiça americana começou a condená-los com multas pesadas porque eles dominaram o mercado, obrigando eles a vender, para ter concorrência, obviamente. Para regular a economia. E o que foi que eles fizeram? Fingiram fechar algumas coisas e todo o escoamento eles começaram a produzir remédio com petroquímicos. E disseram que medicina de verdade era aquela que ao final de uma consulta sempre tivesse remédio na prescrição. E ao mesmo tempo aquilo que existia, que era a medicina hipocrática, a medicina de devolver fisiologia e curar as pessoas de verdade, foram colocadas com rótulo de alternativa. Então se você passa uma vitamina e não um remédio, é porque ele faz medicina alternativa. Ele passou um chá, é medicina alternativa. Ele falou de um fitoterápico, é medicina alternativa. Quando na verdade a alternativa tinha que ser o remédio, porque a medicina de verdade é reequilibrar o indivíduo. Quando você não está conseguindo porque o processo está avançado, você tem que entrar com remédio, porque o remédio de fato vai fazer a diferença. Tá, assim, então você está dizendo que você é contra medicamento? De forma nenhuma, eu não sou contra. Trabalhei muito tempo em UTI, 9 anos em UTI. Eu sei como os medicamentos podem e salvam vidas. Mas eu sempre enxergo um medicamento como um extintor. Depois que o fogo apagou, a gente vai ficar usando o extintor? Não, acabou. Então é hora de arrumar a casa. E aí arrumar a casa é devolver para o organismo o funcionamento ideal, que no nosso funcionamento ideal não tem remédio. O nosso corpo não produz remédio. A gente não toma remédio de uma fruta, não tem remédio. A gente não toma remédio na água, não tem... Em nada que o homem, antes da indústria farmacêutica surgir, não tinha remédio para que ele vivesse bem. Isso foi criado e de uma forma estrategicamente planejada para o fortalecimento de uma economia baseada na venda do remédio, se criou a cultura que hoje... Eu não estou falando aqui que é difícil convencer o médico disso, não. É difícil convencer, inclusive, a própria população que não aceita uma consulta que não tem um remédio.